Olá, bom dia, tudo bem? Como é que passou de ontem para hoje? Tudo certinho? Hoje é terça-feira. Estão acompanhando? Espero que sim. Que Deus tenha iluminado você, sua família e possa continuar te iluminando nessa caminhada até o encontro com Ele. Vamos orar antes de começar? Pai amado, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui esta manhã. Obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de aprendermos dela, de junto com nossos irmãos sermos abençoados com o conhecimento que o Senhor nos passa através dos Teus profetas, dos Teus servos, e conhecimento esse que podemos aplicar hoje em nossa vida. Por favor, em nome de Jesus, pelo Teu poder do Espírito Santo, capacita-nos. Em nome dEle. Amém. Muito bem, se você está pronto, vamos começar? Hoje, como eu disse, 21 de dezembro, poucos dias para terminar o ano. Que fantástico, né? E o subtema de hoje é a morte de Moisés. Que homem guerreiro, que homem maravilhoso, que homem que realmente simbolizou aquele que viria, que foi Jesus, que já veio. Para nós, ele já veio, mas para Moisés viria, não é? Pobre Moisés. Depois de chegar tão longe e passar por tantas coisas, ficar de fora do cumprimento da promessa feita a Abraão, a Isaac, a Jacó: darei esta terra à sua descendência. Darei esta terra à sua descendência. Está lá em Gênesis 12, 7, essa promessa que Deus fez aos patriarcas. Deuteronômio 34, 1 a 12, conta a história de Moisés ali. E existem coisas fantásticas que nós não podemos nem entender. Veja assim, o que aconteceu com Moisés e o que o Senhor disse sobre ele, que mostrou como era um homem especial. Bom, nesses versos, então, Deuteronômio capítulo 34, verso 1 a 12, explica ali, narra ali, que Moisés subiu, Moisés lá do alto do monte, né? Ele viu todas as cidades, Deus mostrou de forma sobrenatural todas as cidades que iria ser dada para o povo na posteridade, como elas seriam, porque ele não tinha vista para fazer tudo aquilo, pode ler lá, né? Mas Deus mostrou para ele de forma sobrenatural o que seria. E no fim Deus falou assim para ele: você infelizmente não vai entrar aí. Mas Deus tinha algo melhor para ele. Vamos ler lá. Na solidão, Moisés reviu lá no alto do monte sua vida de lutas e dificuldades, desde que havia deixado as honras da corte e de um reino que poderia ter sido seu no Egito. Ele podia ser faraó, ter sido faraó. Para arriscar o futuro com o povo escolhido de Deus, ele saiu ao deserto. Abandonou tudo e saiu para o deserto confiando no poderoso Deus. Lembrou-se dos longos anos do deserto com os rebanhos de Jetro, seu sogro, do aparecimento do anjo na sarça ardente e do chamado para libertar Israel, né, que ele fez com maestria, né? Viu de novo os milagres do poder de Deus realizados em favor do povo escolhido e sua paciente misericórdia. Durante os anos de peregrinação e rebelião, né, Deus teve misericórdia, paciência com o povo. Apesar de tudo que Deus tinha feito pelo povo, apesar das próprias orações, dos esforços de Moisés, apenas dois de todos os adultos do vasto exército que deixou o Egito foram considerados dignos de entrar na terra prometida. Quem são esses dois? Josué e Calebe, os únicos dois que entraram na terra prometida. Revendo os resultados de seu trabalho, sua vida de provações e sacrifício, Moisés tinha a impressão de que quase tudo havia sido em vão. Será? Será que todo o esforço que Moisés fez para salvar aquele povo, né, e ele mesmo falecendo ali no deserto, e depois sobre essa morte de Moisés vamos conversar um pouquinho, mas será que tudo foi em vão? Deuteronômio 34, 4. Versículo 4 diz algo interessante. Abre aspas. Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Deus falando com Moisés, dizendo que a daria a descendência deles.
O Senhor usou quase as mesmas palavras que havia dito repetidamente aos patriarcas e aos seus filhos sobre dar-lhes a terra. Naquele momento, ele as repetiu a Moisés, a terra que ele prometeu dar para os patriarcas. O Senhor também disse, abre aspas, estou permitindo que você a veja com os seus olhos, mas você não entrará nela. Está lá em Deuteronômio 34, verso 4. Não havia como Moisés, e aqui vem uma explicação, parado onde estava, ali do monte, ter visto tudo que o Senhor lhe apontou, de Moabe, a Dan, a Naftali e assim por diante. Não tinha como ele ver tudo isso com os próprios olhos, né? Mas a Bíblia diz que ele viu. E uma escritora americana, Ellen White, diz que escreveu o seguinte: foi uma revelação sobrenatural, não apenas da terra, mas de como seria depois que tivesse tomado posse dela. Deus deu uma revelação para Moisés do futuro. E Moisés viu. Que coisa terrível essa, né? Deus falou, está vendo? Você poderia ter entrado se você tivesse me obedecido. Ele, Moisés, que fez tudo maravilhosamente, errou uma vez quando ele bateu 2 vezes na rocha, em vez de falar com ela. E ele falou que ele se arrogou no direito de eu estou fazendo e não Deus. Então, foi um deslize que Moisés teve, por isso ele não entrou naquela terra prometida. Mas veja só, era como se Deus estivesse provocando Moisés, cutucando a ferida. Você poderia ter estado aqui se tivesse me obedecido, mas o Senhor mostrou a ele que, apesar do erro de seu servo, Deus seria fiel à promessa da aliança feita com os patriarcas e com Israel e cumpriria sua promessa de colocar o povo lá dentro. Pelo menos aqueles que obedeceram também, 2, né, com as suas descendências. Além disso, o Senhor tinha algo melhor para aquele servo fiel e imperfeito. O que será que Deus tinha para Moisés? Servo fiel, servo maravilhoso, mas aqui, imperfeito. Não foi perfeito. Que coisa terrível, né? E se Moisés não foi perfeito, imagina você e eu, não é? Mas Moisés, vou adiantar vou dar um spoiler aqui para vocês. Moisés não entrou na terra prometida aqui da terra. Mas Moisés diz o texto, aquele texto que de Deuteronômio 34, de 1 a 12, conta que Moisés subiu ao monte e, na sua saúde perfeita, com 120 anos de idade, como que pode? Ele morreu na saúde perfeita. Simplesmente Deus o tirou. Mas mais uma coisa interessante, ele subiu sozinho no monte e diz que o Senhor o sepultou num lugar que ninguém sabe. Depois você vai ver que Moisés não ficou sepultado, ele foi disputado por Jesus e por Satanás. O corpo de Moisés foi disputado e Jesus repreendeu, falou que o Senhor o repreenda para Satanás. Quanto ao corpo de Moisés, ninguém o encontrou, mas sabemos pela profecia que Moisés ressuscitou e ele entrou na terra prometida do céu, não da terra. Deus tinha algo melhor para ele. Olha que coisa fantástica isso. Pare e pense. Deus misericordioso, longânimo, bondoso, Ele deseja tudo de bom para você e para mim. Nós é que não sabemos disso. Moisés não falou, vou morrer aqui e acabou tudo. Deus não revelou para ele que ele iria ressuscitar, iria morar lá. Tanto é que Moisés, quando Jesus, depois lá na frente, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus estava na provação, Jesus subiu ao monte para encontrar quem? Encontrou-se com Moisés. Moisés se encontrou com Jesus no monte. Agora inverteu-se o papel. Antes Moisés subia para encontrar Jesus. Agora Moisés estava já ressuscitado e Jesus estava aqui na terra. E Jesus subiu e se encontrou com Moisés, Elias, lembra? E, enfim, é uma história maravilhosa. Moisés era um tipo de Jesus, né? Moisés intercedeu pelo povo, Moisés sofreu pelo povo, Moisés morreu pelo povo, né? E não entrou, né, na terra aqui, prometida aqui, mas novamente ele entrou na terra prometida do céu, onde você e eu estamos caminhando para irmos também, se
crermos, formos humildes, se obedecermos, se aceitarmos, se buscarmos, se aprendermos desse Deus maravilhoso e o adorarmos em espírito e em verdade. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe no restante da semana, que Deus te dê um final de ano muito bom com Ele, em nome de Jesus. Amém.